Tudo bem? Tem que praticar isso aí. Mas se o teu problema é no começo a vírgula, igualar o número de casas após a vírgula, corta as vírgulas e efetua a divisão. Vamos fazer mais exemplos. Agora vamos voltar naquele ali. Ó. Tá? Porque agora nós temos tanto vírgula no dividendo como no divisor de começo na brincadeira. E agora? Meu problema sempre é a vírgula, professor. Então vamos acabar com a vírgula. Primeiro passo, igualar o número de casas após a vírgula. Quantas casas após a vírgula tem aqui? Uma. E aqui? Uma também. Já está igual. Não preciso mexer em nada. Então, segundo passo não é cortar as vírgulas? Vamos cortar as vírgulas. E como é que nós ficamos agora? 128 dividido por 32. Ok? Teu problema não é a tal da vírgula? É, acabamos com o teu problema. Bom, dá quanto aqui, gente? Dá por 4, tranquilo, né? Dá 8 e dá 12. Olha que barbada. Dá 0. Então, você tinha 12,8 dividido por 3,2. Qual é a resposta? 4. E um abraço para o gaiteiro. Tá bom? Se o problema é a vírgula, é seguir os 3 passos. Iguala, corta e efetua a divisão. Vamos adiante. Outros exemplos. Vou pular ali, tá bom? Mas nós vamos resolver todos. 4, da letra G. 4 dividido por 300. 4 dividido por 300. Bom, não tem a vírgula. Já é um primeiro, já é um ânimo, não é? Mas acontece que o dividendo ele é menor que o divisor. Não dá para fazer do jeito que está. Então eu vou adicionar o 0, uma vírgula aqui, e adiciono um 0 aqui. Respira. O dividendo é maior que o divisor? Ainda não. Então eu vou adicionando 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0, até que isso aconteça. Já bastou? Já bastou. E agora dá por quantos? Dá por 1, não dá? 1 vezes 300 dá 300. Sobra 100. O primeiro 0 é de graça. 1000 dividido por 3 dá quanto? 1000 por 300? Dá por 3, né? Dá 900. Sobra 100. O primeiro 0 é de graça. Dá por 3. 900. Sobra 100. O primeiro 0 é de graça. Dá por 3. 900. Sobra 100. Vai ter fim isso aqui? Não. Isso aqui vai continuar a tua vida inteira. Isso aqui é uma dízima periódica. Nós já vamos falar depois na sequência sobre as dízimas periódicas. Isso aqui é legal, por exemplo, para preso, que tem tempo. Tu bota esse desafio para o cara, viu? Quando tu te encontrar a resposta, me fala aí. Então, eu vou lá, então. Vai morrer e não vai achar o final disso aqui. Tá bom? Então a resposta é 0,013, 13 toda a vida. Tudo bem? Que pode ser nessa representação, a resposta. Opa, faltou um zerinho aqui. Assim. Ou pode ser assim, ó. Um tracinho em cima do 3, que representa a periodicidade do 3. Tudo bem? Não é muito comum essa representação. O mais comum é esta. Ok, gente? Então, numa divisão, você pode ter no quociente um valor que você não vai encontrar, que é uma dízima periódica. Que é um número que não tem fim. Tudo bem? Bom, vimos esse caso. Vamos agora resolver mais outros exemplos. Eu quero resolver o da letra F com vocês ali, ó. Você tem 7,502 dividido tudo isso por 12,4. Agora, sejam sinceros comigo, não mintam para mim, senão Deus castiga e ninguém vai passar nada. Quantos de vocês, começando a aula hoje, de repente, não saberia fazer isso aqui, levanta o braço? Ou teria muita dificuldade? Olha só, já valeu a pena. Porque isso aqui, gente, eu posso colocar isso numa questão aqui de regra de 3, de porcentagem, de matemática financeira. Eu coloco essa situação em qual contexto vocês quiserem. E eu te coloco uma situação que você vai ser forçado a chegar, chegando na praia, se deparar, tem que fazer essa conta. E aí eu quero saber se você vai saber fazer isso sem a calculadora. Porque eu volto a dizer, se você tivesse calculadora, você não ia ter medo disso aqui, né? Tu ia até se agigantar diante de uma situação. Né? Calculadora eu dou no meio disso aí. Eu quero ver sem calculadora. Vamos lá. Tem vírgula? Tem vírgula. Primeiro passo, igualar o número de casas
após a vírgula. Quantas casas após a vírgula eu tenho aqui? Ó? 3. E lá? Eu tenho uma só. Então vamos completar. Deixar igual o número de casas após a vírgula. Tudo bem? Já não está igual agora? 3 para cada lado. Segundo passo, ó, corta as vírgulas. E vamos reescrever essa divisão como ela vai ficar. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar assim. 12.400. Sem vírgula eu sou valente. Agora eu vou para cima. Mas, de cara, esse número eu já observei que ele é menor que aquele. Então a vírgula vai voltar, não tem jeito. Então ela vai aparecer aqui, ó. Eu vou deixar ele maior. Já bastou, gente? Sim ou não? Já bastou. Bom, vamos continuar então agora nossa continha. Agora nós temos que encontrar o maior valor que multiplicado a esse se aproxime desse. Por 7 daria 70, já passaria, não dá? Acho que dá por 6, vamos testar. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 4, 24, sobe 2, 6 vezes 2, 12, com mais 2 dá 14, sobe 1, 6 vezes 1 dá 6, com mais 1 dá 7. Era o 6 mesmo, está aí. Vamos subtrair essa continha aí. Bom, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 2. Olha a importância de você lembrar do comecinho, ó. Aqui não pode, né? Pede emprestado, então aqui vai ficar 10. 10 menos 4 vai dar 6. 4 menos 4 dá 0 e 7 menos 7 dá 0. Tenho essa situação agora aí, para continuar. Então agora o que eu tenho que dividir é 620 por 12.400. Mas acontece que de cara eu já observei que o que acontece aqui? Esse número ele é menor que aquele. O primeiro 0 é de graça, né ou não? Só que agora, o número continua, ele é maior. Bastou para que isso fosse maior que aquele? Não. Então eu vou adicionar um 0 aqui e um 0 aqui. Agora deu. Então eu vou adicionando 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, até que esse número fique maior que aquele. Já bastou. E dá por quanto? Dá por 5, né? 5, ó. Dá 0, dá 20, sobre 2. Vamos apagar isso aqui, quero dar outra conta. 0, 0, 20, sobre 2. 10 com mais 2 dá 12, mais 1. 6 vezes 5 dá 5, com mais 1 deu 6, deu redondinho aqui, ó. 0. Então a resposta é... Nós tínhamos lá no início, 7,502 dividido por 12,4, a resposta é 0,605. Tá? Então, é só manipular o dividendo divisor para que fique sem a vírgula, e aí você faz a divisão naqueles dois primeiros casos que nós fizemos, 3 dividido por 2 ou 7 dividido por 50, onde você tem, respectivamente, dividendo maior ou menor que o divisor. Tá? A regrinha é esta. Tranquilo? Então, eu gostaria de ver se vocês conseguem fazer essa aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazer e a gente já faz no quadro junto o da letra I. Mas tu deixou o mais difícil para nós? Não. Olha aí. Sem calculadora, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês aí, 1 minuto, 2 no máximo, e a gente já faz junto no quadro. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro passo, olhei que tem vírgula. Opa, tem vírgula, eu vou cortar as vírgulas. Antes disso, temos que nos certificar se o número de casas após a vírgula está igual. Aqui eu tenho 5 casas após a vírgula. Aqui eu só tenho uma casa após a vírgula. Então vamos deixar tudo isso igual. Uma casa, para ficar 5, eu vou completar com 0. Pronto, tenho 5 casas também agora aqui. Agora eu vou cortar as vírgulas. E vamos reescrever como isso vai ficar. Aí, ó, sem a vírgula agora. R$1.250.000. Está aí, ó. Vamos lá, então. Vamos fazer a divisão sem a vírgula. Acontece que, mesmo fazendo isso, esse aqui é o caso onde o dividendo ele já começa menor que o divisor. Então, eu vou colocar o 0, uma vírgula aqui, e adiciono um 0 lá. Já bastou para que ele fosse maior? Não. Então, eu coloco mais um 0 aqui, mais um 0. Já bastou agora? Agora bastou, né? Tenho já 7.502.500 aqui. Vou até botar um pontinho para separar bem aqui, ó. Tá? 7 aqui, se eu multiplicar por 7 e ultrapassar, talvez por 6. Então, vamos lá, 0, 0, 0, 4, 0. Vamos só adicionar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, por 5 dá 30. Sobre 3. 6 vezes 2 dá 12, com mais 3 dá 15. Sobe 1.
6 vezes 1 dá 6, com mais 1 dá 7. Então, ficamos com essa situação agora para subtrair, né? Vai dar exatamente 2.500. Bom, agora é 2.500 que passa a ser o divisor, o dividendo, perdão. Ele que eu vou dividir por esse número. Acontece que o primeiro zero é de graça. Não adiantou ainda, ele continua sendo menor. Sim ou não? Então, vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Já bastou? Ainda não. Mais um zero aqui e um zero aqui. Bastou agora? Agora bastou. 2.500.000, que é exatamente a metade daquele valor, que dá por 2. Né? E aí vai dar exatamente 2.500.000. Olha aí. Veja, gente, é só prática agora daqui para frente. A resposta é 0,06002. É só praticar. Vocês já entenderam a regra do jogo. Praticar agora daqui para frente. Pode falar. Aqui? Esse aqui? Qual? Sim, quando nós cortamos a vírgula, por que eu falar 0,75.025 é a mesma coisa que 75.025? Ele não tem sentido ali, né? Eu falar para ti, ó, 0,14 não é a mesma coisa que 14? É a mesma coisa que 14. Daí não tem sentido ele aparecer, né? Ou 0,014 é a mesma coisa que 14. Tá? Aí naquele caso você desconsidera. Gente, entenderam então a regra do jogo? É lá. Se não tem vírgula, você faz a divisão. Se o dividendo é menor que o divisor, você ajusta com zero na vírgula no quociente. Se apareceu a vírgula no começo da divisão, se o teu problema é a vírgula, faça assim. Iguala o número de casas, corta a vírgula e efetua a divisão. Daqui para frente, vocês têm que praticar isso aí. Aí eu digo que a calculadora ela tem serventia. Que aí você arma uma continha e testa ali para ver. Inventa na tua cabeça, 0 ponto. Sabe quando você não tem nada para fazer? Você fica ali, pô, mas quanto que dá 0,04 dividido por... Sei que é coisa de maluco, tá? Ou peguem e treinem isso aí, tá? Tem que praticar agora, senão isso aqui cai no esquecimento, tá? Tudo isso porque você não tem a calculadora, né? Vamos fazer algumas questões de concurso agora, que envolve esse assunto. Oi. H faltou, desculpa. H. Faltou H, né? Vamos fazer H aqui no cantinho, então, antes de nós ir para o exercício, faltou a letra H. Nós tínhamos lá 4,3 dividido por 5,375. Estamos aí. Letra H. Bom, de novo, apareceu vírgula, apareceu. Vamos igualar o número de casas após a vírgula. Aqui, ó, eu tenho 3 casas, aqui eu tenho uma, então vou deixar igual, completando com 0. Tudo bem? Agora, o segundo passo é cortar as vírgulas. E vamos reescrever como ficou a divisão. Ficou 4.300 dividido por 5.375. Tá? A letra H essa aí. Beleza. Bom, e agora? Acontece que esse número ele já começou aqui, é o menor que esse. Então não dá para fazer divisão do jeito que está. Então nós botamos 0, uma vírgula aqui e o 0 aqui. Né? 8 vezes 5 dá 40, bem próximo de 43. Então vamos botar 8 aqui para ver se dá. 8 vezes 5 dá 40, foi 4, 56 com 4, 60, foi 6, 24 com 6 dá 30, vai 3, 40, 43. Está aí, ó, exatamente 0,8. Tá bom? Então não precisa mais ter medo de divisão com vírgula. Não pode. E por favor, nas aulas aqui para frente, não use calculadora. Se acostume em ter que fazer isso direto no braço. Você só vai ficar bom praticando. Tá? Não adianta você se iludir. Ou alguém vir aqui na frente e falar para vocês que você fazendo 1, 2 exemplos, você está fera. Matemática, eu vou sempre dizer isso para vocês. Se aprende fazendo e não é uma nem duas questões. É muita questão. Com o tempo, você vai ficando bastante ágil nos cálculos. Mas isso é resolvendo muita questão. Tá? Isso não é novidade para todo mundo. Tá? Então, o professor de matemática que chegar aqui na frente, a um outro lugar que vocês ouvirem, que não vai ser aqui. Não, esses 2 casos aqui você está fera, fique tranquilo. Por favor, me chama que eu quero ouvir o cara falando. Tá? Isso não existe. Então, matemática é praticando bastante questões. Tá bom? Senão você cai no esquecimento isso aí. Vamos ver algumas questões de concurso que caiu isso aí? Na sequência, virem a página, por gentileza. Tem só 3 questãozinhas que envolvem isso aí. Veja ali, ó.
A primeira, da Fundação Carlos Chagas, FCC, 2014, questão bem recente, tá? Fundação Carlos Chagas, que você sabe muito bem, aí que predomina a banca na área dos tribunais. Então, questãozinha que caiu aí de operação entre números decimais. Vamos resolver a primeira questão. Olha lá. O número que corresponde, primeira questão, questão 1, tá? Aí do seu material, lá da página 5. O número que corresponde ao resultado da expressão numérica, vamos colocar a expressão aqui, ó. 3 vezes 0,1 mais 4 vezes 0,01 mais 5 vezes 0,001, tudo isso dividido por 69, dividido por 100. Olha aí, essa expressãozinha aí. Bom, nós aprendemos, falamos isso aqui, que primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, não é isso? E aqui dentro do parênteses nós temos multiplicação, temos soma, multiplicação, soma e multiplicação. Então eu tenho que resolver o primeiro que está aqui dentro e o primeiro que está aqui dentro. Vamos resolver primeiro essa parte. Então, gente, cuidado agora, porque eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quem é que nós aprendemos aqui no começo falando que tem que fazer primeiro? Primeiro é a multiplicação. Nesses casos todos aqui, ó. Então eu tenho 3 vezes 0,1. Só como que é mesmo isso aí? Não tem problema. Vamos lá, se você tem dificuldade, faça assim. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0 dá 0. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Faça por partes. Com o tempo você vai ganhando confiança. Cuidado com essa confiança. 0,3. Mais, quanto que dá 4 vezes 0,01? Fazendo a mesma brincadeira lá. 0,04. E aqui, 5 vezes 0,001. Vai dar 0,00. Mas eu queria tanto ver como se dá certo mesmo. Quer ver? Vamos ver então. Ó. 0,01 vezes 4. Mas é tudo que eu queria, mas eu estou com vergonha de perguntar. Vamos lá. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 0 dá 0 e 4 vezes 0 dá 0. Duas casas após a vírgula. 1, 2, está aqui, ó. O outro caso. Então você tinha 0,001 vezes 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 0. Dá 0 e dá 0. 3 casas. 1, 2, 3. Está aqui a vírgula. Está aqui o resultado. Tá? Tudo isso resolvemos entre parênteses. E aqui vai dar 69 por 100, vai dar quanto? 0,69. Tá? Mas eu queria aquele ali também, professor. Queria também aquele lá. Aí vamos lá, gente. Ó, divisão com números com fração decimal é mais fácil. É só contar o número de zeros aqui. 2 zeros anda 2 casas para trás. 1, 2. Vem a vírgula aqui, então, para não ficar sem o zero, eu boto lá. Tudo bem? Se fosse por 10, seria 6,9. Bom, então já temos os resultados. Agora nós temos que fazer o que está dentro do parênteses aqui, que primeiro a gente resolveu só a hierarquia entre as operações. Temos que fazer essa continha aí. Putz, mas de novo vou ter que fazer um cantinho, né? Vou ter que fazer. É o custo da questão. Vamos lá, vamos armar ela lá. Lembra que na soma a regra é o quê? Vírgula embaixo de? Vírgula embaixo de vírgula. Vamos ajeitar os números em função da posição da vírgula. Ó. Aí, ó. Mas ficou aquele sensação de vazio, não ficou? Vamos completar essa sensação de vazio aí, ó. Não tem problema. Vamos lá. Vai dar 5. Vai dar 4. Vai dar 3. A vírgula mantém, vai dar 0. Está aqui, ó. 0,345, que foi o resultado dessa sominha aqui, ó. 0,345. Já vou eliminar o parênteses, porque querendo ou não, né, existia um jogo de sinal aqui. Vamos colocar aqui, ó. 0,69. Então, para eliminar o parênteses, o pessoal da segunda sala estava conversando no intervalo lá, ó. Quando não tem nada, a gente sabe que é mais, ó. Mais com mais vai dar mais. E aqui também mais com mais vai dar mais. Então não vai alterar. Sim ou não? Então vai ficar como o resto da nossa continha. Vou apagar agora aqui esse desenvolvimento que a gente fez aqui. Então vai ficar 0,345 dividido por 0,69. Já vou colocar a divisão armada ali, ó.
Não, de novo eu caí aquele negócio lá das vírgulas. É, de novo. 3 casas após a vírgula, 2 casas, vamos adicionar, deixar igual. Corta as vírgulas. Como é que ficamos agora? 345 dividido por 690. É exatamente a metade desse valor, não é? Mas vamos lá. Não dá para fazer, não dá? Bota o 0. Uma vírgula adiciona lá. E vai dar exatamente por 5, porque a metade é 0,5. 3.450 em resto zero. Então, a resposta de tudo aquilo lá é 0,5. Tá bom? Tem essa alternativa lá entre as opções? Tem, né? É a letra E. Uma simples questão, uma expressão que caiu aí para o concurso da Danissa Técnico Educacional, onde a Fundação Carlos Chagas, em 2014, organizou. Tá? Então, não vem me dizer que isso não cai em prova. Então, está aqui as questões de prova recentes de todas as bancas que nós vamos resolver daqui para frente. Tá? Agora, sejam sinceros com vocês mesmos, não comigo. Porque você, às vezes, engana as pessoas que estão em sua. Agora, você, sozinho, solito, lá no banheiro. Puta, eu não sei, é porra nenhuma, velho. Puta que... Eu consigo enganar um monte de gente, mas no fundo, não sei nada. Velho. Você não se engana. Você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você mesmo não se engana. Tem gente que consegue se enganar a si mesmo, mas são poucas, aí são os loucos, né? Mas, gente, você tem que primeiro tomar consciência que realmente você tem que reaprender algumas coisas. Tá? Uma questão de prova. Quantos de vocês, não é menosprezar ninguém, é só ser sincero, conseguiriam fazer uma questão dessa antes? Né? Eu gostaria que vocês tentassem fazer a próxima questão número 2, tá? E depois a gente faz a no número 3 também na sequência, tá? E aí nós vamos partir para um outro assunto, que é operações com frações. Enquanto vocês vão tentando, eu vou escrevendo a questão aqui ao quadro. Então, a questão número 2, aí da página 5. Já é bom quando a gente acerta uma questão, né? É bom que fica feliz, né? Tu fica querendo contar para todo mundo na rua, assim. Você fala para o colega do lado. Em escola, que criança é engraçado. Eu já contei isso para alguns alunos aqui. Quando tu tem na turma, sempre aquele aluno que às vezes se destaca, né? Ele resolve e fica te olhando assim, ó. Tipo assim, me escolhe para mim falar. E o professor nunca vai escolher aquele, porque não tem graça. Em contrapartida, você tem aluno que fica ali assim. Cara, pode cair um meteoro do lado dele, assim, ó, pá! Ele não vai levantar a cabeça, porque se ele levantar, corre o risco do professor olhar, é tu ali! Então, e com vocês acontece a mesma coisa. Se eu pudesse filmar e mostrar para vocês iam dar risada depois. Tem colega de vocês que fica assim, ó. Cara, o cara não levanta a cabeça por nada, velho. Puta, vai. Porque às vezes o cara é normal, você resolver e fazer assim, ó. Você quer mostrar que você resolveu. É uma coisa natural de todo mundo. Mas é legal quando você consegue resolver uma coisa. Porque a matemática, eu falei isso por ontem, a matemática ela tem um poder, gente. Ou ela te leva no céu, ou ela te leva no inferno. Porque a pessoa que vai ruim em matemática, é mal de matemática, tem dificuldade, chega ao ponto de pensar assim, pô, não é para mim mesmo o negócio, eu vou quebrar pedra no sol, não dá jeito. E quando você vai bem nas exatas, não é menosprezar as outras disciplinas, é longe disso, é normal você ter aquela sensação de super-homem. Não, eu posso tudo. E é isso mesmo. Se você sabe, por natureza histórica, não vamos entrar no mérito aqui, da dificuldade das exatas, as outras você consegue. Né? Não estou aqui menosprezando e nem falando que é mais difícil ou é menos difícil. Isso é muito subjetivo. Mas é normal as exatas serem as que mais derrubam vocês em concurso. E quando você vai bem na matemática, você não tem medo de nada. É ou não? Vamos lá então. Olha aqui, ó. Uma simples expressão, gente, que por incrível que pareça, pode apresentar mais de 100 resultados diferentes. Ó, aqui eu tenho que resolver primeiro o que está dentro. Eu vejo caboclo multiplicando lá, também dá. A distributiva. Mas não precisa. Ó, 1,5, 1 mais 0,5 vai dar quanto? 1, só, mas eu queria tanto fazer esse troço aqui do lado. Eu queria ver como é que tu faz isso aí. Ó. E aí? Adiciona o 0. Não é isso que nós aprendemos?
E agora fiquei com essa situação aqui, ó, vezes 0,3. Acontece, querendo ou não, vocês, um jogo de sinal aqui para eliminar o parênteses. E quando não tem nada, eu sei que é mais. Mais com mais vai dar mais, elimina o parênteses. E fica 1,5 vezes 0,3. Isso aqui você sabe fazer. Faz a multiplicação. Vamos lá. 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3 dá 1, com mais 1 dá 4. Dá 0 e dá 0. 5, 4 e 0. Duas casas, uma, duas, está aqui a vírgula. 0,45. Então, isso aqui vai produzir o resultado de 0,45. Tem essa alternativa aí? Tem letra A. Tudo bem? Não. Aí tu andaria mais uma casa para cá, é isso? Não. Essa regra da posição da vírgula é só na mente da multiplicação. Lembra que na soma e na subtração, qual que é a regra? Vírgula embaixo de vírgula. Ela não vai mudar. Você vai se ajustar em função da posição da vírgula. Somente na multiplicação é que você faz a multiplicação e no final você conta uma casa, duas casas, uma, duas, está aqui a posição da vírgula. Entende? Somente na multiplicação. Vamos a esse segundo caso. Outro exercício. Então temos ali uma expressão também, né? E aprendemos já que nós resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos lá, aqui vai ficar 36. Já posso fazer o joguinho de sinal, mais com mais vai dar mais, tudo bem? Veja, com o tempo você vai se agilizando um pouco mais. 3 vezes 8, número descolorado, 24. Está aqui. Aqui menos. Aqui, vai dar quanto aqui, 40 dividido por 100, duas casas, vai dar quanto? 0,4. Veja, você já vai ficando esperto já. Quanto é que dá isso aqui, 36 por 24. Vamos fazer essa continha aqui, não tem problema. Dá por 1, dá 24. Sobra 12. 12 é menor, bota uma vírgula, bota um 0. Não é isso? Dá por quanto aqui? Dá por 5 certinho, 120. E resto 0. Então, isso aqui vai dar 1,5. Vamos fazer o joguinho de sinal ali? Vamos! Menos com mais vai dar menos 0,4. Isso vai dar quanto? 1,1. Está aí a resposta. Tá bom? Letra B de bola. Tem que praticar. É fácil? É fácil. Mas com o tempo você... Concorda comigo que para vocês agora é uma questão de atenção e concentração. Vocês já sabem o que fazer. Só tem que cuidar. Se você errar o sinal, meu amigo, erra tudo. Só por muita sorte. Né? Inclusive, eu vejo muito algum caboclo que faz errado, mas encontra o mesmo resultado. Aí é sorte. Tá? Eu fiz tudo aqui, mas deu isso aqui. Eu peguei numa placa do carro, multipliquei por número da rua, e daí subtraí da minha idade. Deu isso aqui. Dá certo sempre, professor? Pá, temos que ver isso aí, né? Vai que tu encontrou uma forma diferente de resolver as coisas. Temos que testar. Temos que testar. Tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo e sereno, que nem água de poço. Agora, o que nós vamos fazer? O que vocês têm que fazer agora? Praticar isso que a gente já viu. Vamos recapitular antes de a gente entrar no próximo assunto. O que nós vimos? Oi? Na divisão, tu está falando? Aqui? Posso voltar aqui na divisão, para nós fazer junto, então? Vamos explorar o que a colega está pedindo lá. Nós temos 36. Vou fazer lá no cantinho para... Vou puxar para cá, tá? Então, nós temos uma divisão ali, 36 dividido por 24. Dividendo é maior que o divisor. Dá para fazer direto, não é isso? Dá por 1, dá 24. Sobra resto 12. O 12 que passa a ser dividendo agora em relação ao divisor, que é 24. Mas acontece que ele é menor. Então, nós botamos uma vírgula e adicionamos um 0. Tudo bem? Depois, nas outras divisões aqui sucessivas, como você não tem como adicionar mais uma vírgula ali, o primeiro 0 vai de graça. O segundo tem que completar aqui e ali. Mas isso depois de você já posicionar na primeira vírgula. Porque não vai ter situações de duas vírgulas aqui ou mais. Não.
No primeiro caso, não. Tudo bem? Aí daria normal, aqui daria por 5, né? Beleza. Gente, essa parte não deixem, por favor, esfriar isso aí. Tem que praticar, tá bom? Aqui nossas aulas vai ser assim, ó. Eu preciso ensinar vocês como é que faz. Se você entender, eu sei que às vezes você sai daqui sabendo, passou as escadas, já vai esquecendo. Só na rua apagou tudo. Tá? É normal. Não se achem aquela pessoa assim, na aula tu sabia tudo, cheguei em casa esqueci tudo. Por isso material, escrevam ali, gravem, o que vocês quiserem. Tá? Me procurem nos intervalos. Mas esse caso não deu certo, vamos ver. A colega trouxe no intervalo aqui uma expressão. E ela, do nada, o 1 virou 3. Eu perguntei para a pessoa, esse 1 virou 3 como? Daí, achou o erro ali. Mas, assim, é praticando que você vai aprendendo. Tudo bem? Tenho certeza que ela não vai errar mais. Bom, vamos falar sobre o assunto de frações, agora na sequência. Tá? Um assunto aí, entre os tópicos aí do nosso material, inclusive é o maior número de questões do seu material que eu trouxe aí para você, porque é um assunto muito cobrado em concurso. Tá? Na verdade, na minha opinião, dos assuntos da matemática básica, frações é o que há. Tá? É o mais cobrado. Você precisa entender a parte conceitual, a parte que eu gosto de falar, inclusive, a parte do complementar, da soma entre as frações. A FCC é uma banca que adora de paixão fração. Tá? Todas as provas têm frações. Pode pegar as questões, inclusive mais de uma questão na mesma prova sobre frações. Tá? É um assunto que vocês podem até menosprezar, mas tem questões do seu material que vão tirar o sono de vocês, e o intuito é esse, tirar o sono. Você ficar questões bem desafiadoras. Não vou dizer que é difícil, vai ter que desafiar. Tudo bem? Mas vamos por partes. Vamos entender primeiramente o conceito de fração. Tá? O que é fração? Um número dividido pelo outro. Um outro assunto lá na frente, nós vamos falar sobre razão e proporção, que é a mesma coisa, mas dá-se nome diferente para os termos da fração. Esse número que vem aqui em cima, que é o chamado de numerador da fração. E esse aqui é o denominador. É importante você saber os nomes, porque tem questão que coloca, o numerador é tal, o denominador é tal. Se o cara não sabe a hora, já perdeu a questão no começo. Tudo bem? Eu acho que no seu material eu dei um exemplo ali, ó, 2/3. É uma fração. Ó. É um número dividido pelo outro. 2/3. O que eu quero que vocês de começo tenham a noção intuitiva da fração. Vamos pegar essa mesma fração. Imagina aqui, ó, uma barra de chocolate Nestlé. Aqui, ó. Estou ganhando, o pessoal da Nestlé me pagou um negócio. Tá? Eu tenho um pedacinho aqui de barra, ó, que é um pedaço, um inteiro. Um inteiro. Eu dividi esse pedaço em 3 e peguei 2 pedaços. Então, eu peguei 2 pedaços de 3. Eu peguei 2/3. O que sobrou? Qual é a fração que sobra? Essa é a parte alta da aula. Qual é a parte que sobrou para fechar o inteiro? Se eu peguei 2/3, se eu comi 2/3, sobrou 1/3. Perfeito. Vamos praticar essa noção aqui, ó. Sobrou 1/3. E você vai aprender já na sequência que a soma disso aqui vai dar o inteiro. Tá? Mas vamos lá, vamos usar mais exemplos. Uma pizza aqui, ó. De calabresa. Divide. Hã? Não, mas é proposital. Tá? Eu peguei 1/4 desse pedaço. Então, eu peguei um inteiro, que nesse caso é uma pizza, e dividi em 4. E peguei um pedaço de 4. Sobrou quantos? 3/4. Eu preciso que vocês entendam isso aí. Apesar de simples. Tenho tanto, sobra tanto. Tenho tanto, sobrou tanto. Tá? Vamos praticar isso? Vamos! Então, lá. Eu tenho 2/7. Qual é a fração que falta para fechar o todo? É só fazer a diferença. Ó. 7 menos 2 vai dar quanto? 5/7. Tudo bem? Eu peguei 5/8. Qual é a fração do restante? 3/8. Legal. Eu peguei... vamos pegar aqui, ó. Número inteiro não. Pode ser.
5 sextos. Qual é a fração que falta para completar? 1 sexto. Pronto. É isso que eu preciso que você saiba. De começo. Tudo bem? Por quê? Porque nas questões vai vir assim, ó. Fulano de tal vendeu 1/5 do produto que ele tinha. 2/3 dos restantes, opa, então se ele vendeu 1/5, sobrou quanto para ele? 4/5. 2/3 do restante, em outras palavras, 2/3 de 4/5. Mas aí você não entende, mas que restante é esse? É o que falta do inteiro. Tudo bem? Essa parte só, vocês vão ver nas questões que eu vou puxar para vocês de novo esse raciocínio aqui. Tudo bem? Antes disso, vamos ver, dá tempo ainda, as operações entre as frações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tudo bem? Então vamos começar com os exemplos, que inclusive está no seu material resolvido, mas eu vou explicar aqui. O da letra A, nós temos o seguinte exemplo. 7/3 mais 4/3. Soma! Tudo isso, gente, para o animal não fazer isso aqui, ó. Tinha na questão isso aqui, gente. Olha que barbada, né? Ó. Deu 3 lá. Você quer se matar, velho. Por que que acontece? Não pode fazer isso aqui. E aí tu volta na excursão, de carona, quanto é que deu aquela tua lá? Deu 3? Aí tu não, cara. Aí tu começa a perceber que só você acertou. Ou só você errou. É bem provável que só você tenha errado. Porque é triste, tu faz uma questão, tu vai sair perguntando quanto é que deu. E daí ninguém acha o mesmo resultado que o teu. E com o tempo você vai às vezes se conformar. Eu acho que eu errei aquela lá mesmo. Mas vamos lá. Ó, soma entre frações. O que você tem que observar antes de mais nada? É uma soma, tá? Se o número de baixo é igual. É igual? É. Então, na soma ou na subtração, quando você tem o número de baixo igual, você só vai repetir o número de baixo. Simples assim. Tá? E vai somar os de cima do jeito que está. Ó, que barbada. 11 sobre aqui. Soma entre frações. Tá? Mas nós temos um outro exemplo ali, que os números de baixo não são iguais. E aí? E aí nós vamos ver o que vai acontecer agora. Então nós temos na letra B um exemplo onde os números de baixo não são. Então, na soma entre frações, você vai se deparar com esses dois casos. Você vai olhar sempre o número de baixo, o denominador. Se for igual, é barbadinha, só manter e somar os de cima. Se for diferente, aí, aqui você tem duas maneiras, no mínimo, para fazer isso aqui. Tá? Um método que eu gosto de falar, que é o método clássico de resolver isso, que é o que vocês aprenderam nas escolas. E um método que eu vou mostrar aqui, para alguns não é novidade, que apesar de matematicamente estar errado, vai dar certo no final. Mas ele é mais rápido. Eu vou fazer primeiro essa conta pelo método clássico, tá? O que todo mundo aprendeu. Que é assim, ó. Quando você tem um número de baixo diferente, que nesse caso é o 2 e o 3, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. O que nós aprendemos na escola? Que nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles, sim ou não? O MMC. Nós vamos falar isso futuramente, com mais aprofundamento sobre isso aqui, nas próximas aulas. Então, eu não vou entrar no detalhe de como você encontrar agora o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, é um processo. Mas quando são números consecutivos, 2, 3, 5, 6, 7, 8, o mínimo múltiplo comum passa a ser o produto entre eles, que é 6. Tá? Existem umas propriedades entre os mínimos múltiplos comuns. Não vamos agora nos aprofundar sobre isso. Vamos partir do princípio que você já sabe isso aqui. Então, o que nós faríamos no método clássico? Colocava os 6 aqui embaixo. Não era assim que nós aprendemos? Olha só, o trabalheiro que dava isso aqui. Vamos lá, primeira leva é a divisão. Me ajudem aqui, ó. Primeira leva é a divisão. A segunda é a multiplicação. Então, vamos lá. 6 dividido por 2. 3 vezes 1. 3. Vamos para a segunda leva. 6 dividido por 3. 2 vezes 4. 8. Mais 8. Está apagado, isso aqui não vai aparecer lá. Vamos colocar mais forte aqui com o preto. Então ficou em cima 3 mais 8. E aí vamos melhorar um pouquinho isso aqui? 11 sobre 6. Essa é a resposta do exercício.
Esse é o método ensinado nas escolas, o método clássico, que futuramente eu vou precisar que você saiba também fazer assim num outro assunto futuro, que é divisão proporcional. Mas vamos lá, o mesmo caso agora no macetezinho, na malandragem, que vai dar certo. Então vamos lá. Só que funciona de 2 a 2. Se eu tiver uma expressão onde eu tenho mais frações, você vai ter que fazer 2 a 2 se você optar por fazer assim. Olha só que bacana. Embaixo, você vai fazer o produto dos números. 2 vezes 3 é o 6. E aqui você vai multiplicar cruzado. Ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Olha só. Não deu a mesma coisa? Não é coincidência. Esse método, apesar de matematicamente estar errado, porque você não pode fazer multiplicação cruzada, porque você tem uma soma aqui, não é uma igualdade, não é uma equação, não é uma sentença, mas dá certo e é mais rápido. Sim ou não? Soma dá certo sempre assim? Sim. Tudo bem? Alguns momentos eu vou certificar o sempre. Vamos praticar mais. Então, nós vimos que nós temos soma, onde o número de baixo é igual, ou o número de baixo é distinto. Aqui, você tem 2 maneiras de fazer essa conta. Assim ou assim. A gosto do freguês, é o que eu gosto de dizer. Eu prefiro isso aqui, porque é mais rápido. Tudo bem? Futuramente, volto a dizer, eu vou precisar que você saiba fazer isso aqui. Vai lá na frente, nas próximas aulas. Vamos ver os outros casos ali. Falamos sobre a soma, vamos falar sobre a subtração. Então, na subtração, nós temos o primeiro caso lá, ó. 1/5 menos 4/5. Eu vou pedir, por gentileza, que você apague para mim ali. Ó, subtração, também, ó. Número de baixo é igual? É igual. Então, se é igual, vou repetir igual. Cuidado agora. Eu vou colocar os de cima. O que eu tenho em cima? 1 menos 4. E quanto é que dá essa brincadeira ali em cima? Menos 3/5. É a resposta do exercício. O correto é esse sinal ser ao lado aqui do tracinho, assim, ó. Tudo bem? Aí é a resposta do exercício. Não que esteja errado, assim, tá bom? Mas o mais correto seria o tracinho, enfim, porque menos 3/5 é toda a fração. Tudo bem? Mas não que esteja de todo errado aquele primeiro caso, aquela primeira forma, vamos dizer assim. Mas vamos lá. Então, subtração onde o número de baixo é igual, ou a soma repete e faz a soma ou a subtração dos de cima. Tá? O segundo caso, ali da letra B, nós temos também, ó, meio menos 4/3. Eu vou optar agora por fazer por aquele método do macetezinho, da dica. Ó, número de baixo é diferente, eu faço a multiplicação dos de baixo. Isso aqui vai dar 6. E em cima eu multiplico cruzado. Cuidado agora, cuidado agora. 3 vezes 1 vai dar 3. E 2 vezes menos 4, porque esse sinal é desse cara aqui, vai dar quanto aqui? Menos 8. Tudo bem? E aí vai ficar isso aqui, menos 5/6. Aqui está a resposta. Tudo bem? Tem que praticar, mas é fácil. Agora vamos falar sobre a outra operação, que é a multiplicação entre elas, a mais fácil, sem dúvida nenhuma. Vamos a exemplos também para ser práticos aqui, ó. Nós temos ali a multiplicação de 1/3 vezes 4/3. Na multiplicação, a regra é bastante simples. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou o numerador vezes o numerador e denominador vezes o denominador. E aí vai ficar quanto aqui? 4 vezes 9. Mais fácil ganhar do Inter de uma latada, né? Vamos para a próxima questão. Letra B. Olha aqui, ó. 2/3 vezes 4. Para aí, pessoal. Tu falou fração, isso aqui não é fração. Ele é um número inteiro. E qualquer número inteiro, ele pode ser reescrito, se eu quiser, na forma fracionária. 4 dividido por 1 é 4 também. Ou você pensa assim, e aí faz a regrinha que eu acabei de dizer, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá? E aí isso aqui vai ficar 8/3. Ou você raciocina assim, ó, que quando você tem um número inteiro, ele multiplica só o numerador da fração, dá no mesmo. Tá?
Estou dizendo a mesma coisa em outras palavras. Tá? Então, quando você tem um número inteiro vezes uma fração, ele multiplica, quando ele estiver multiplicando, né? Só a parte de cima da fração. São os casos da multiplicação que nós temos ali. Temos mais um terceiro caso, que é quando você tem primeiro o número vezes a fração. Aqui eu abro o detalhe, é o seguinte. Quando você tem uma multiplicação, e esse aqui é o mesmo que o de baixo, dá para ganhar tempo simplificando aqui, ó. E isso a resposta é o que sobrou, que é o 2. Quer ver como dá certo? Ó? Porque 3 vezes 2/3 seria esse aqui vezes esse aqui, pela regra que a gente acabou de aprender. Isso aqui seria 6 dividido por 3, que deu quanto? Deu 2. Tudo bem? Multiplicação é fácil. É o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Vamos à última das operações, que é a divisão entre as frações. É onde tem mais dúvidas aqui. Tá? Nós temos alguns casos ali da letra A, por exemplo. Meio dividido por 4/3. Aqui eu vou abrir o detalhe só. Essa aqui é uma forma, uma anotação, uma forma de representar a divisão entre dois números fracionários. E eu posso fazer também assim, ó. Uma outra forma de escrever isso aí, ó. Tá bom? Na divisão entre as frações, a regra é simples. É uma regrinha, tá? Uma regra agora. Você vai manter a primeira fração, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 4/3? 3/4. Vamos inverter. Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. E aí você recai na operação da multiplicação entre as frações. Ó, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3/8. Está aí, divisão entre frações. Tá? Dá tempo ainda de nós ver os outros casos aqui. Ó, o da letra B, olha que perigoso. 1/6 dividido por 2. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é que é o inverso do 2? Meio. E aí você fica com 1/12. E para finalizar, o último exemplo ali, ó. 4, da letra C, dividido por 8/5. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha para ganhar tempo, se você quiser, ó. Dá para simplificar o 4 por 8, que fica 2 embaixo. Né? Ou, se você quiser, faz a divisão aqui, ó. Faz a multiplicação. 4 vezes 5, 20 dividido por 8. Quando você tem uma fração que dá para melhorar ela, dá para simplificar, é o termo correto, você divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Que nesse caso pode ser pelo 2, não pode ou não pode? Isso aqui vai ficar 10/4. Dá para simplificar um pouquinho mais? Dá, por 2 de novo. Ou por 4 direto, se você enxergar, sei lá, 5/2 é a resposta. Ok, pessoal? Gente, está encerrando o nosso horário. Tá? Na próxima aula a gente começa exatamente da onde a gente parou. Só com isso que eu falei, dá para vocês tentar resolver algumas questões. Tudo bem? Na próxima aula nós começamos aqui. Tragam as dúvidas, por favor, não faltem a próxima aula, que tudo é uma sequência. Essa primeira aula é para nivelar, tá bom? As próximas a gente começa a acelerar um pouquinho mais. Muito obrigado, bom final de semana para vocês. Até a próxima.